Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo para mais um programa Encontro com a Palavra. Sua atenção é uma bênção muito grande para toda a nossa equipe. Nosso estudo já nos trouxe para a maior divisão da Bíblia, os profetas. Estamos estudando o primeiro profeta e suas profecias. O livro de Isaías é o primeiro livro profético e o maior livro da Bíblia, com 66 capítulos. No final do último programa, estávamos analisando a profecia referente ao manifesto do Messias quando ele viesse ao mundo. O manifesto está registrado no capítulo 60, um dos livros de Isaías. Diz assim: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. No programa anterior estávamos analisando este manifesto e questionando o que ele quer dizer, o que ele significa para mim. A primeira aplicação que podemos tirar dele é que se você está cego, confuso, se não sabe nem diferenciar a mão esquerda da direita, se simplesmente não sabe o que fazer, então o ministério do Messias é dirigido a você. O seu manifesto declara que sua missão é satisfazer suas necessidades e tirar você desta cegueira. Se você é um desses cativos, se você está preso e não consegue fazer o que quer, se você não está fazendo o que quer, antes se limita a fazer aquilo que tem que fazer, aquilo que é levado a fazer, se você é viciado ou controlado por hábitos e desejos e lascívia e por todo tipo de correntes, se enfim você não é livre, então lembre-se, o ministério e a missão do Messias são dirigidos a você. Ele veio para pessoas como você, porque ele quer ver você livre. Se você está em dificuldades porque a vida está muito difícil e deixou você machucado e ferido, lembre-se que Jesus veio para pessoas como você. Ele quer ver você curado. Ele quer ver você pleno e realizado. Essa é a primeira aplicação do manifesto do Messias profetizado por Isaías e confirmado pelo próprio Messias quando ele veio ao mundo. A segunda aplicação já foi mencionada, mas nós vamos repetir. Procure estar sempre preparado para observar se as pessoas com quem você se encontra, com quem você fala no dia a dia, estão cegas ou são cativas. Será que elas estão feridas ou magoadas? Procure ver se elas estão cegas e confusas e não sabem o que fazer. Se você perceber que elas não são livres e estão feridas, machucadas ou magoadas, lembre-se que Jesus Cristo quer alcançá-las através de você. Ele quer usar suas mãos e seus talentos. Ele quer alcançar os cegos, cativos e feridos de coração através de você. Você tem consciência da compaixão que Jesus demonstrava pelas pessoas quando viveu nesse mundo? Os escritos originais da Bíblia revelam que quando Jesus viu as multidões, ele chorou em prantos porque foi movido por compaixão por aquele povo. Mas o que as multidões tinham que o levaram a tanta compaixão? Cegueira. Elas eram como ovelhas sem pastor. Observe quantas vezes Jesus fala em cativeiro, em ser cativo. Observe como grande parte do seu ministério era dedicado à cura. Cerca de 1/3 do ministério de Jesus estava relacionado à cura. Por que ele curou tantas pessoas? Uma das respostas é porque Jesus as amava e queria curá-las. Há 2 tipos de pessoas no mundo:
Aquelas pessoas que não são livres, pessoas acorrentadas a uma garrafa, a hábitos, a desejos, acorrentadas ao trabalho e a todo tipo de coisa. Outro tipo são as pessoas livres. Só aquelas pessoas que foram redimidas por Deus que são realmente livres. Frequentemente, as pessoas livres, os crentes, os discípulos de Jesus, que já conheceram a verdade que os tornou livres, olham para os cativos que estão passando por momentos difíceis com indiferença e desdém. Quando o Messias veio ao mundo, ele era incapaz de passar por algum cativo sem libertar aquela pessoa. Isso era parte do seu amor e compaixão pelos cativos. Quando Jesus encontrou os feridos, teve o mesmo sentimento de compaixão e amor. Em seus ensinamentos, ele afirmou que ninguém está imune às tempestades da vida. Jesus disse que a vida é como duas casas, uma ao lado da outra. A tempestade vem sobre as duas. Uma casa fica firme e a outra cai. A diferença é que uma tem um fundamento e a outra não. A casa fundamentada ilustra a pessoa que ouviu e obedeceu aos ensinamentos de Jesus. A pessoa que está construindo sua casa sem um fundamento é a pessoa que ouviu os ensinos de Jesus, mas nunca os aplicou nem os obedeceu. Com essa ilustração tão bonita, Jesus está ensinando muitas coisas. Uma delas é que a vida é difícil. As duas casas são atingidas pela tempestade. A questão é que todo mundo passa por tempestades. E porque a vida é difícil e ninguém está imune às tempestades da vida, muitas pessoas feridas, magoadas e machucadas. O ministério de Jesus é dirigido a essas pessoas. Quando uma pessoa com o coração ferido e magoada cruzar o seu caminho, lembre-se que talvez Cristo queira alcançá-la através de você. O outro aspecto da pregação messiânica de Isaías está focado na morte de Jesus Cristo. Talvez o capítulo da Bíblia referente à morte de Cristo mais importante seja realmente o capítulo 53 de Isaías. Neste lindo capítulo, Isaías começa com uma pergunta: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Lembre-se que a única coisa que ele perguntou a Deus quando foi comissionado foi: até quando, Senhor? Por quanto tempo ele iria pregar até que o povo ouvisse? Isaías tinha plena consciência de que se o Espírito Santo não revelasse o significado da palavra quando ela fosse pregada às pessoas, elas não iriam entender. Foi por isso que ele começou o capítulo 53 com a pergunta: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? O que ele está perguntando de fato é: quem realmente entende o significado da morte de Jesus? O capítulo mais importante do livro de Isaías fala sobre o significado da morte de Jesus Cristo. O centro de sua mensagem está no versículo 6 do capítulo 53. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías explica que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. O 6º versículo desse importante capítulo começa e termina com a mesma palavra: todos nós. Da primeira vez que Isaías usa a palavra todos nós, ele diz: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Sabe, deveríamos nos perguntar: será que da primeira vez que Isaías fala, todos nós, tal qual ovelhas, eu me incluo também? Será que respondi, bé? Será? Eu fiz a mesma pergunta quando estudamos o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Eu disse que isso significa duas coisas. Significa que o Senhor é meu pastor e que eu sou apenas uma ovelha. Existe outra passagem na qual a Bíblia nos exorta a dizer bé. É, isso mesmo. Quando Isaías disse todos nós, qual ovelhas, no capítulo 53, versículo 6, você se incluiu? Nós nos desviamos, né? Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Na segunda vez que Isaías usa a expressão todos nós, ele dá uma notícia boa. Da primeira vez, o todos nós de Isaías 53:6, acontece uma má notícia. Todos nós somos como ovelhas, todos nós somos pecadores, todos nós nos desviamos.
Na segunda vez que Isaías usa a expressão todos nós, ele diz: e o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Neste todos nós que Isaías diz, você se inclui? Você está percebendo o que quero dizer? Da primeira vez que Isaías usou a expressão todos nós, você se incluiu. Se você confessar que também se incluiu ou se inclui na segunda vez que ele usou a expressão todos nós, então você está realmente confessando o que precisa confessar para crer no significado da morte de Jesus Cristo na cruz. O objetivo do capítulo 53 de Isaías é que você e eu entendamos e apliquemos o significado da morte de Jesus Cristo para nossos pecados. O que esse capítulo tão importante da Bíblia quer dizer e o que ele significa para você? Primeiro, este capítulo diz que você é um pecador, uma ovelha que saiu por aí seguindo seu próprio caminho. Essa é a má notícia do capítulo que você e eu precisamos confessar. Esse capítulo também traz a boa notícia de que Deus colocou sobre Jesus Cristo a iniquidade de todos nós. Este segundo todos nós incluiu você, e você precisa confessar isso. O castigo que você deve receber para ficar em paz com Deus está sobre Jesus. E aí, você acredita nisto? O capítulo 53 de Isaías é citado várias vezes no Novo Testamento. Quando isso acontece, a citação sempre se refere à morte de Jesus e aos nossos pecados. Os apóstolos do Novo Testamento criam que o capítulo 53 de Isaías estava falando sobre Jesus. Creio que esse capítulo seja uma das passagens bíblicas mais importantes a respeito do significado da morte de Jesus Cristo. O significado da morte de Jesus Cristo está sintetizado em um versículo. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías fez uma profecia a respeito da vinda do Messias. No deserto, preparem o caminho para o Senhor. Isso inclui cada um de nós, preparando nossos corações para receber a Jesus, para que possamos ser estradas para o Senhor. Isso quer dizer que nossa montanha de orgulho deve ser nivelada e os vales do nosso homem interior devem ser preenchidos com o Espírito Santo de Deus. Lembre-se que Jesus declarou abertamente o que ele faria quando viesse ao mundo através do manifesto do Messias de Isaías 61. Ele proclamaria sua mensagem para os cegos e pobres, os cativos e os feridos de coração. Temos que parar por aqui, mas quero deixar o desafio para que você se examine e descubra em que posição você está com relação a Jesus. Eu espero por você para o nosso próximo programa Encontro com a Palavra, se Deus quiser, e há bênçãos para nós. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.